Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Eterno. Eu sou Elisama Santos, sejam bem-vindos ao canal Janela do Conhecimento. Faz tempo que a gente não grava vídeo por conta de que a gente está ajeitando aqui o nosso espaço. Não está concluído ainda, mas eu resolvi gravar esse vídeo para a gente não ficar muito tempo sem interagir. Nós vamos estudar o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que trata sobre a supremacia do amor, ou a suprema excelência do amor. Vamos estudar 7 versos, a partir do 1 ao 7, e entender o que o Paulo, através do Espírito Santo de Deus, quis falar à igreja de Corinto. Vamos ler o texto. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém, irmãos? Antes da gente entrar no contexto propriamente dito, é preciso a gente fazer algumas considerações. Entrar aqui na introdução para falar um pouco do contexto cultural, histórico, geográfico e teológico da cidade de Corinto. Peter Wagner diz que estudar a carta de 1 Coríntios é fazer um diagnóstico da igreja contemporânea e colocar um grande espelho diante de nós. E por que ele diz isso? Porque a carta de 1 Coríntios ela vai tratar sobre vários assuntos. Então, quando a gente coloca um espelho na nossa frente, a gente consegue ver as imperfeições. A gente consegue ver as imperfeições do nosso rosto, do nosso corpo, se a gente sofreu algum dano. Então, a carta de 1 Coríntios, ela trata sobre quase todos os assuntos, né, da nossa era, da nossa época. Então, vai tratar sobre adultério, vai tratar sobre inveja, vai tratar sobre falta de amor, vai tratar sobre contenda, vai tratar sobre divisão, sobre partidarismo. Então, é uma carta completa para a igreja contemporânea. Paulo, ele passou 1 ano e 6 meses pregando o evangelho na cidade de Corinto. A gente vai ver isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 11. E depois Paulo foi para Éfeso. E de lá ele escreveu essa carta, através de um membro dessa igreja chamada Chloe. Ela foi até Paulo e disse o que estava acontecendo na igreja. Ela chegou lá e disse: olha, Paulo, a igreja ela perdeu o foco, ela está desvirtuada, ela não está andando nos caminhos que você ensinou referente ao Evangelho de Jesus. É claro que eu estou aqui parafraseando, mas ela chegou e contou o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Então Paulo, de Éfeso, resolveu escrever essa carta, mas ele também tinha algumas razões, aleluia, por que ele fundou essa igreja em Corinto. É muito importante dizer isso. O que levou Paulo a pregar o evangelho em Corinto e fundar essa igreja lá? O primeiro ponto é a razão geográfica. A cidade de Corinto era uma cidade estratégica para a mensagem do evangelho, porque ela era um centro comercial. Todo mundo greco-romano passava por dentro da cidade de Corinto.
quase todo mundo, no que se refere a comércio, no que se refere a troca, no que se refere à economia, porque era uma cidade portuária. Então Corinto era uma cidade estratégica para pregar o evangelho. Se eu prego num lugar que passa muitas pessoas, aquelas pessoas vão levar essa mensagem que eu preguei para outros lugares. Então Paulo entendeu que era necessário fundar a igreja em Corinto por conta disso. A outra razão também é a razão moral, já que a cidade de Corinto era uma cidade que ela vivia em uma certa imoralidade. Ela era uma cidade que era cheia de pessoas que praticavam prostituição, né, pessoas imorais, beberrões, até porque ela era uma cidade movimentada. Né? Era tipo uma metrópole. Então toda cidade movimentada, toda cidade que tem movimento, ela vai gerar imoralidade, né? Prostituição, bebedeira. Então Paulo entendeu que era necessário pregar o evangelho na cidade de Corinto. A outra razão também é a razão espiritual. A cidade de Corinto era uma cidade também idólatra. Havia vários templos pagãos, né? O templo de Apolo. E isso é importante porque o templo de Apolo, o deus Apolo, ele não é o deus da beleza, né? O deus também da sexualidade, e havia muita imoralidade sexual no templo de Apolo referente à homossexualidade. Né? E Paulo vai tratar sobre isso nessa carta. Então também tinha o templo da deusa Afrodite, né? E aí vai entrar a questão da prostituição. Então a questão também espiritual foi importante para que Paulo pregasse o evangelho e plantasse uma igreja ali em Corinto, né? Ele resolveu pregar o evangelho para mostrar aos coríntios o Deus verdadeiro, para mostrar o Deus soberano, para mostrar o Deus vivo. Então essas foi uma das razões que Paulo pregou o evangelho na cidade e fundou essa igreja em Corinto. Então, como era a igreja de Corinto? Segundo alguns textos, segundo 1 Coríntios 1:10 até o 12, 1 Coríntios 3, 4, 5 e também o capítulo 11, do versículo 18 a 19, a igreja de Corinto era uma igreja dividida, né? Ela era uma igreja partidária. E por que ela era uma igreja dividida? Porque uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou de Cristo. Então essa igreja era uma igreja partidarista, uma igreja dividida. É por isso que Paulo vai tratar aqui sobre a falta do amor, porque quando há divisão, há sim a falta do amor, porque entra ali o egocentrismo, né? Todo mundo vai pensar em si mesmo, é cada um por si, né? E aquele ditado de Deus por nós todos. Então Paulo, ele doutrinou de forma ferrenha essa igreja. Você vai perceber que Paulo, ele enfrentou essa igreja quase todo o tempo nessa carta. Paulo estava não só corrigindo, né, mas estava enfrentando-os, usando todo o seu arsenal literário. Se você ler essa carta, você vai ver que Paulo chamou os coríntios de carnais. Ele enfrentou de forma ferrenha, né? Havia um conflito entre a igreja de Corinto e Paulo. E outra coisa, eles estavam duvidando também do apostolado de Paulo. É interessante a gente ressaltar isso. E eles não estavam vivenciando o evangelho de Jesus ensinado por Paulo, né? Paulo precisava convencê-los a mudarem de comportamento. Paulo precisava convencer eles a mudarem de atitude e voltar para os ensinamentos que ele pregou referente a Jesus Cristo. Então agora a gente vai para o texto propriamente dito, né? O versículo 1 de 1 Coríntios capítulo 13. Então Paulo diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que retine. Então a igreja de Corinto, ela queria falar a linguagem dos homens e a linguagem dos anjos, mas eles não queriam falar a linguagem do amor. Sem amor eu sou vazio, é o que Paulo está tentando dizer aqui nesse texto, porque ele fala do metal que soa, que é um som oco, né? É um som que não tem edificação. Então ele fala aqui de um vazio. Quando diz linguagem dos homens, alguns comentaristas vão falar de idiomas, né? Paulo estava dizendo aqui, eu posso falar vários idiomas, né? Eu posso ser um poliglota, mas se eu não tiver amor, eu sou vazio. E quando Paulo fala sobre língua dos anjos, também alguns comentaristas vão dizer que Paulo estava se referindo a alguns costumes pagãos, porque as religiões de mistério também falavam um tipo de língua estranha.
né? Eles falavam uma língua que eles diziam que era a língua dos anjos, principalmente dentro do paganismo. Eles falavam uma língua, ele dizia assim, não, nós estamos falando a língua dos anjos. Então, é interessante Paulo falar sobre isso aqui, né? Ele diz, olha, vocês podem falar a língua dos homens e a língua dos anjos, mas se vocês não tiverem uma linguagem de amor, vocês são vazios, né? Você é apenas um metal que vai suar e não vai ter edificação nenhuma para as pessoas. E quando a gente aplica isso para a igreja contemporânea, a gente vai ver que é isso mesmo. Tem pessoas que têm uma linguagem, né, uma linguagem de poliglota, falam muitos idiomas, mas são vazios de Deus. Eles não edificam as pessoas, porque eles deixam o ego, né, tomar conta de si. Eles não têm a linguagem do amor. Eu não quero dizer aqui que aquelas pessoas que falam outros idiomas não têm amor. Aqui a gente está apenas dando exemplo, né? Tem pessoas que são assim, porque elas entendem que isso por si só vai garantir edificação, mas não. A gente tem que atrelar o amor, né? Tudo que a gente faz, principalmente referente à interação com o outro, essa interação verbal, tem que ser feita com amor dentro da igreja de Cristo. Então é isso que Paulo está tentando dizer aqui, é isso que ele está falando no versículo 1. Sem amor, eu sou vazio, eu posso falar o que for, eu sou vazio. Lembrando também que a igreja de Corinto, os crentes de Corinto, eles se achavam pneumáticos, né? A palavra pneumáticos no grego quer dizer, eles se achavam espirituais, entendeu? Então, a gente vê hoje que tem muitas pessoas que se acham espirituais demais, mas não tem a linguagem do amor, tá certo? Vamos para o verso de número 2. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então aqui Paulo vai colocar os dons, o amor acima dos dons, porque ele vai falar sobre profecia, né? Ele vai colocar o amor acima do conhecimento, né? E ele vai colocar o amor acima da fé, né? Paulo não está dizendo aqui que essas coisas não são importantes. Ele apenas está dizendo que tudo tem que ser atrelado ao amor. Os dons são importantes, sim, mas os dons eles servem para edificar a comunidade. Então eu tenho que atrelar isso ao amor, né? Profecia, revelação. Eu sou continuista, eu acredito na continuidade dos dons, até porque eu sou assembleano. Então todos os dons eles têm que ser atrelados ao amor, né? A gente vê pessoas que são cheias de dons, mas às vezes elas são pessoas que não têm o amor na vida. E lembrando que dom não é salvação. Dom é um talento, uma capacitação dada pelo Espírito Santo à pessoa. Mas não quer dizer que a pessoa que tem dons, ela está salva, né? Dom não é salvação. Então Paulo está dizendo aqui, olha, você pode ser um profeta, ter dom de profecia, ter todos os dons, mas se isso não for atrelado, não tiver uma fusão com amor, não adianta nada, né? Sem amor eu não sou nada, eu nada sou. Aí Paulo fala sobre o conhecimento, eu posso ter um conhecimento vasto, né? Eu posso ser uma pessoa que domine várias áreas de conhecimento, mas se eu não tiver amor, isso não vai edificar as pessoas, vai trazer um sentimento de constrangimento. Você já viu aquelas pessoas que constrangem o outro quando ela quer passar conhecimento, não para edificar, mas para se exaltar? É isso que Paulo está dizendo. É quando as pessoas elas querem passar aquele conhecimento, não para trazer uma edificação, mas sim para se mostrar. Então acaba constrangendo as pessoas. Aí ele vai falar sobre a fé também, né? O dom da fé, no versículo 2. Eu posso ter a fé de transportar os montes, né? Mas se nada isso for feito com amor, ele vai dizer aqui, já no finalzinho, nada seria. Então sem amor eu não sou nada. Não adianta eu ter dons, não adianta ter conhecimento, não adianta ter uma fé aparentemente que transporte um monte para o outro e não tiver amor, tá certo? Vamos para o versículo número 3. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, né? Sem amor eu nada ganho, né? Sem amor todo sacrifício se perde e nada se ganha. Então, Paulo ele chega aqui a dizer que ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, porque tem pessoas que fazem caridade
não por amor, né? Faz caridade no intuito de subir numa plataforma, né? No intuito de se promover, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, né? Então, a caridade, né? Olha que interessante, até a caridade, até você dar alguma coisa à pessoa, se você não fizer isso com o propósito do amor, não adianta nada, né? Você não vai conseguir galardão do eterno. Você tem que fazer isso com amor. Tem pessoas que dá e mostra, tem pessoas que dá e sobe plataforma, né? E querem se exaltar porque tá dando, tá fazendo caridade. Então isso não adianta, entendeu? Eu tenho que fazer isso com amor. Eu tenho que fazer isso com sentimento de amor ao próximo e também a Deus, não no intuito de me promover. E ele ainda continua aqui, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado. Paulo chega a dizer isso, né? A gente, quando eu li isso aqui, eu me lembro das pessoas que entregam seus corpos para fazer sacrifício, né, das outras religiões, para explodir o seu corpo, né, no intuito de que vão ganhar alguma coisa na vida eterna, como eles pregam, né? Principalmente o Islã prega muito isso, né, de você entregar lá o seu corpo, explodir ou se colocar dentro do avião e se jogar em um prédio. E ele diz, olha, façam isso que vocês vão ter uma vida eterna. Mas isso não é uma demonstração de amor, né? Isso não é uma demonstração de amar a Deus, não. Até porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aí Paulo diz aqui, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. A gente sabe que teve muitos mártires no primeiro, segundo, acho que até o terceiro século da igreja, e eles entregaram a sua vida por amor do evangelho, mas eles fizeram isso por amor, né? Aqui fala de sacrifício. Não adianta fazer qualquer sacrifício se não for atrelado, né? Como eu sempre digo, fundido ao amor. Você tem que fazer essa fusão de amor. Então, sacrifício em amor é sacrifício de tolo. É isso que Paulo está falando aqui nesse contexto. Vamos para o versículo de número 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Né? Paulo agora vai entrar aqui e falar o que é amor. Né? O amor é sofredor. A palavra sofredor aqui traz a ideia de paciência, porque sofrer envolve paciência. Quem sofre com amor, quem sofre aguardando algo de Deus, ele é paciente, né? Então o amor é sofredor, o amor espera, o amor aguarda. Ele continua, o amor é benigno. A palavra benigno aqui no grego dá a ideia de reagir com bondade aos que te maltratam, né? Aos que te maltratam. Então, as pessoas, às vezes, têm uma ideia assim, muito errônea nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Sobre questão de relacionamento interpessoal. Se o outro vem falar alguma coisa para você, tratar mal, a nossa primeira reação, né, ir de encontro, combater, bater de frente. Isso se dá pelo estresse, o corre-corre do dia a dia. Mas a palavra benigno aqui, né, no grego, dá a ideia de reagir com bondade aos que te maltratam. Então, cada vez que a gente agir com benignidade, a gente está pregando, propagando o amor, né? Porque nós somos espelho para o mundo. Isso é difícil. Eu sempre falo uma coisa na igreja. Eu digo, uma das coisas mais difíceis no cristianismo é o relacionamento interpessoal. É você perdoar, é você tratar com benignidade, com amor, é você não reagir mal àqueles que te maltratam, né? Aqueles que te ofendem. Isso é muito difícil dentro da comunidade cristã. Você subir no púlpito, pregar, é difícil? Sim, porque você vai estudar e se implica você orar, ter uma vida de santidade, mas o relacionamento é uma coisa também muito difícil dentro da igreja. Então Paulo vai dizer aqui no versículo 4 que o amor é sofredor, é benigno. E ele continua, né? Ele vai agora, no mesmo versículo 4, ele vai dizer o que não é amor. Aí ele diz, o amor não é invejoso, né? O amor não é invejoso. A palavra invejoso aqui denota brigas e rivalidades. E como a gente tem visto isso dentro da igreja, né? Brigas, rivalidades, pessoas querendo a todo custo, né, tirar o outro da posição, até difamar para tentar tomar o lugar do outro, tentando
trazer até uma defamação para querer ocupar o cargo do outro. Então, o termo invejoso aqui denota brigas, rivalidades. Infelizmente, a gente vê muito isso dentro da igreja contemporânea, né? Essa questão da rivalidade, da briga, de cargos, isso é muito ruim. Então, ele continua, diz que o amor, o amor não trata com leviandade. Então, a palavra leviano aqui é igual ao ufanar, né? Cheio de vento, um balão de vaidade. Aqui fala da pessoa soberba, né? A pessoa é uma pessoa arrogante, uma pessoa egocêntrica, uma pessoa que não se preocupa com os outros, uma pessoa cheia de si, né? Cheia daquele ego, né? Eu posso, eu faço, eu tenho, né? E ele continua, o amor não se soberbece. Aqui o atrelo soberba, né? A leviandade, são sinônimos. Né? Trata-se de pessoas que não se preocupam com o outro. É aquela pessoa que diz assim, não, eu sei fazer, eu não preciso de ninguém, eu faço, né? É aquela pessoa soberba que para ele o outro não sabe fazer, o outro é incapacitado, e a gente vê muito isso, infelizmente, dentro das igrejas evangélicas, né? É aquelas pessoas que se acham insubstituíveis. Não, se eu não fizer, ninguém faz. Então, isso trata da soberba, da leviandade. Vamos para o versículo de número 5. Paulo continua falando do que não é amor. Versículo 5. Não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Né? O amor não é indecente. Quando você vê uma pessoa indecente, isso dentro da comunidade cristã, você vai saber imediatamente que ali naquela pessoa não há amor. O amor não busca os seus próprios interesses. A pessoa que ama, ela pensa primeiro no outro. Uma mãe, quando ela vai comprar algo, se ela só tiver o dinheiro para comprar um item, ela vai comprar para o seu filho ou para a sua filha, porque ela vai pensar primeiro, né, no outro, no caso a sua filha e seu filho, porque ela ama. Isso fala de amor. O amor não busca os seus próprios interesses. Né? O amor não coloca os seus próprios interesses em primeiro lugar, como muitas pessoas fazem. Né? Colocar logo os seus próprios interesses na frente. Não. O amor não se ira com facilidade. Não incita, né, ninguém a ira. Aqui fala da ira. As pessoas que provocam o outro para que o outro se ire. Ela se ira e provoca o outro para se irar. Então isso é muito importante a gente destacar isso aqui. Isso acontece muito, né, no relacionamento interpessoal. Pessoas que se iram e ela provoca a ira do outro. Às vezes o outro não quer nem discutir, mas ele começa falando, implicando, até que vai incitar a ira do outro. Então isso é pecado, né? Isso é pecado. O amor não suspeita mal, não guarda ressentimento, não planeja mal contra outra pessoa. Infelizmente a gente vê muito isso, né? Pessoas que planejam mal, buscam o mal do outro, querem a todo custo derrubar o outro, querem a todo custo fazer mal a outra pessoa. Isso não é amor. A igreja evangélica, ela precisa aprender muito com esse contexto de 1 Coríntios capítulo 13. Muito, muito mesmo. Porque tudo que eu estou falando aqui, e vocês sabem disso, a gente vê na comunidade cristã. Né? A falta de amor, suspeitar mal, guardar ressentimento, né? Se irar e citar o outro a ira. Enfim, vamos para o versículo de número 6. Paulo diz: não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Então o amor é justo e verdadeiro. Quem ama não se alegra com injustiça. Tem pessoas que se alegram quando acontece injustiça com o outro, né? Ele ainda ri, se alegra. Isso é muito, muito, muito complicado. Um cristão que ele se alegra com a injustiça, né? Quem ama está alicerçado na verdade. Né? Quem ama está alicerçado na verdade. Nós fomos justificados por Cristo. Né? A justificação é um ato jurídico de Deus, de pegar o homem injusto, numa condição de injustiça, e torná-lo justo. Então, a justiça de Deus, ela predomina. E quem tem amor, ele vai amar a justiça. Quem ama, ele vai amar a verdade. Então, justiça e amor estão atrelados, andam juntos, tá certo? Vamos para o versículo 7 para encerrar.
Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor sofre. Não há nada que o amor não consiga enfrentar. Não há nada. Quem ama vai enfrentar tudo. E esse amor aqui, eu esqueci até de falar. Esse amor aqui é o amor ágape, né? No grego é aquele amor divino, é o amor de Deus. É por isso que quando o evangelho chega até você, você consegue absorver esse amor de Cristo, você vai enfrentar tudo, todas as tribulações, todos os desertos, todas as dores, você vai conseguir passar por tudo. O amor crê, né? A igreja de Corinto estava duvidando do apostolado de Paulo, eles não estavam crendo. É por isso que Paulo fala aqui, né? O amor crê, tudo crê. Eles não estavam crendo na mensagem que Paulo pregava mais, não estavam crendo mais no apostolado de Paulo. A igreja regida pelo amor crê naquilo que recebeu da parte de Deus. Ela crê, ela acredita naquilo que recebeu da parte de Deus. Então o amor ele vai desenvolver, vai desembocar em uma crença, em uma fé sobrenatural. O amor espera. Aqui Paulo faz alusão a alguém que espera a vitória final. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é isso que nós estamos aguardando, a vitória final. Aleluia. E por que nós estamos aguardando com tanta fé, com tanta segurança? Porque o amor de Cristo está em nós, né? O amor espera, né? Aqui Paulo faz alusão, como eu falei, à vitória final. O amor suporta, o amor suporta tudo. Não crê que as pessoas sempre vão ser boas, mas crê que Deus sempre é bom e justo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu encerro aqui esse texto dizendo que você deve ter amor como o seu objetivo principal. O objetivo principal do crente é o amor. E ele termina dizendo tudo suporta, né? A palavra suporta no grego aqui é upomeno, né? E denota uma fortaleza ativa e positiva, né? Tudo suporta. Paulo está falando aqui de fortaleza. Traz a ideia de uma fortaleza, de algo fortificado. Então, se você está em amor, se você tem o amor de Cristo em sua vida, você vai ser uma fortaleza, uma rocha. Você vai conseguir suportar os intempéries da vida, tá certo? Irmãos, graça e paz da parte do Eterno. Nós estamos aqui ajeitando o nosso lugar de gravação. Vamos ajeitar mais. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continue orando pelo nosso ministério. Nós somos... Pela graça de Deus, nós servimos a Deus como presbítero na Igreja Assembleia de Deus, na Convenção CGADB. Então ore pelo nosso ministério, que eu estou orando por vocês, tá certo? Se inscreva nesse canal, aí deixe o seu like, compartilhe, nos ajude a continuar esse projeto, tá certo? Graça e paz da parte do Eterno.